Essa sessão, irmãos, do texto de Samuel, que começa ali no início do capítulo 3 e vai até o início do capítulo 4, ela tem um ponto muito importante, né, que é a história do profeta de Israel. Não é? Então, aqui o Senhor vai instalar como profeta em Israel Samuel. É o que o texto vai dizer no versículo 21. Você pode ver, voltando lá no 20 e 21 do capítulo 3, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então, aqui nós temos a confirmação de que Samuel era o profeta de Deus naquele momento da história. Outra coisa interessante é que você vai ver que no final do capítulo 2, do verso 27 ao 36, você vai ter a profecia acerca do sacerdote que viria no lugar da linhagem de Eli, ou melhor, da família de Eli, que Deus iria destruir os seus filhos, ia levantar um outro sacerdote. E vimos no domingo anterior que Zadok era o sacerdote de que, em última instância, apontava para Cristo. Agora, nós temos a chegada do profeta. Então, o profeta aqui, ele é estabelecido como Samuel. Samuel, ele vai ter algumas funções de sacerdote, é verdade, né, mas ele é estabelecido e confirmado em Israel como profeta. E por que isso é tão importante, irmãos? Porque isso é de grande valor no texto sagrado. É porque você vai perceber que o texto do verso 1 começa com uma declaração sombria e o capítulo 4, verso 1 termina com uma declaração gloriosa. Então há como um envelope aqui nessa estrutura. Veja como começa de novo o verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes, não havia, era raríssimo as ocorrências da fala do Senhor no meio de Israel. E você vai ver que no capítulo 4, verso 1, você tem a tal declaração: veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Então, começa com uma declaração sombria de que o Senhor raramente falava com Israel, e depois a declaração de que Samuel era o profeta de Deus que falava a todo Israel. Perceba um detalhe que nos chama a atenção. Por que a palavra sombria aqui ela é escolhida para ser descrita? Porque aqui nós temos então a seguinte divisão dessa estrutura. Se a profecia rara agora ela é comunicada para todos no final, então nós temos aqui uma forte ênfase nessa profecia. Quando Deus não fala, o que é que acontece com Israel? E quando Deus fala, o que é que acontece com Israel? Então, eu tenho, nos primeiros 3 versos, o contexto de que isso ocorreu. Do verso 8 até o versículo 17, eu tenho o que nós chamamos, que o chamado de Moisés e a profecia, não é, que Deus vai dar a ele, que é exatamente o conteúdo de todo esse capítulo. E do verso 18 ao 21, ou melhor, até o capítulo 4, verso 1, do 18 do capítulo 3, eu tenho aqui a conclusão, certo? O Senhor estabelece Samuel como o profeta, e ele fala por ele. Então, qual é o contexto que isso ocorre? Isso ocorre numa descrição, literalmente, de escuridão, tá certo? Ora, você vai perceber que você vai ter um movimento interessante. Uma nação sem palavra para a palavra que alcança todo Israel. Uma nação que recebia raramente a palavra para uma nação que agora recebe a palavra do Senhor por Samuel. Se você olhar um detalhe, irmãos, nessa sessão, veja, por favor, como isso é tão interessante. Verso 19, verso 21 e verso 1 do capítulo 4. Veja o detalhe. Verso 19 diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele. Veja o detalhe. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Vê que coisa. Aqui é
declarações fundamentais. Nenhuma das palavras que Deus falou por meio de Samuel caiu por terra. Segunda coisa, no verso 20, diz assim: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o 21, na mesma sessão, o Senhor se revelou a Samuel através da sua palavra. Veja, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel, por sua palavra. E o verso 1, a palavra de Samuel a todo Israel era pronunciada literalmente. Que escuridão era essa que eu me referi anteriormente? Veja como o autor do livro de Samuel, irmãos, ele escolhe as expressões para falar sobre esse assunto. Perceba, verso 1 do capítulo 3, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote, veja detalhe, Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se. Veja que detalhe, ele descreve, é como a idade chegou, provavelmente aqui catarata, não é? Ele não poderia enxergar, então a visão dele começa a diminuir, ele perde aquela condição, mas a raridade da palavra está associado a uma descrição física de que ele enxergava muito mal. Mas um outro detalhe interessante no texto é o seguinte, veja, irmãos, ele diz assim, e tendo-se deitado, no verso 3, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Que coisa interessante. Ora, a lâmpada do templo ela era acesa quando chegava a noite, e ela era apagada quando o dia nascia. Era assim que funcionava. Mas o autor aqui, ele resolveu descrever de uma forma interessante, antes que a lâmpada apagasse. Antes que a lâmpada apagasse. Eli não via corretamente, era noite, era o cair da tarde, já estavam prontos para dormir. E antes que a lâmpada apagasse, o Senhor fala com Samuel. O Senhor ali se fala diretamente com ele. Nessa forma, irmãos, Samuel ouve com voz, a voz de Deus falando com ele. Como é interessante você perceber que o que leva o contexto específico usado aqui pelo autor de Samuel, do livro de Samuel, dizendo: era raro, Eli não via completamente, e antes que a lâmpada apagasse. É só você olhar para os capítulos anteriores. O que acontecia, irmãos? Havia iniquidade em Israel. Os filhos de Eli praticavam abominações no santuário. Eles eram aqueles sacerdotes que praticavam o que era contrário à lei de Deus quanto ao uso do sacrifício. Eles tomavam daqueles que estavam ali para oferecer sacrifício, tomavam aquilo que não pertenciam a eles, ameaçavam as pessoas que não queriam descumprir a lei de Deus, fora do tabernáculo, se deitavam com as mulheres que serviam lá fora. Então era um sinal de iniquidade dentro da estrutura sacerdotal. E como é que você pode descrever isso? Era rara, era raríssimo o Senhor falar com eles. Onde a palavra do Senhor é rara, onde não se ouve a voz de Deus, a iniquidade floresce no meio da congregação. Ela floresce no meio da congregação. Olhe para a sua vida
particularmente, olhe para a sua própria alma e veja, irmão, o que é que acontece com você quando você se afasta das Escrituras Sagradas? Se você se afasta da meditação na Palavra de Deus, quando você deixa de buscar ao Senhor e de ouvir a sua voz, como revelada nas Sagradas Escrituras, o que é a maldade do nosso coração floresce. O nosso coração é inclinado para o mal, a nossa alma é inclinada para o mal, nós somos e lutamos contra o pecado continuamente. E como nós nos atrevemos a não ouvir ou ouvir a voz de Deus raramente. Olhe exatamente para a situação da sua própria alma e veja em que estado você se encontra e perceba se não é a razão disso o fato de você deixar de ouvir a voz de Deus revelada na sua palavra escrita. Você pode perceber, irmãos, que esse tipo de comportamento faz com que muitas vezes nós encontremos outras maneiras de enfrentar o mundo. Muitas vezes nós pensamos assim, ora, nós encontramos uma maneira de confrontar a sociedade secularizada. Então as pessoas pensam, veja, nós vamos enfrentar a Hollywood, criando um Hollywood gospel, ou fazendo com que pessoas que se envolvam com cinema sejam cristãos. Veja, não tem nada contra isso em tese, mas isso não resolve o problema do mundo. O que resolve o problema do mundo é a voz de Deus ser ouvida, a sua palavra ser proclamada. A nossa luta cultural não é fazer ou redimir a cultura. A nossa função é proclamar o Evangelho de Cristo para que os homens sejam salvos, libertos. Quando você tenta redimir a cultura, o que você faz é mesclar, é negociar, você se torna um político dentro desse mundo. A palavra de Deus não tem espaço para isso. Ou você ouve a voz de Deus, ou você não vai ser transformado. Raramente se ouvia a casa de Eli, o culto, a igreja, todos foram corrompidos, porque raramente se ouvia a voz de Deus na sociedade. Preste atenção na sua casa, irmãos. Qual o lugar da palavra de Deus na sua família, na sua vida pessoal? Você vê o pecado florescer na nossa vida. Quando não ouvimos a voz de Deus e não meditamos na palavra de Deus. Outro aspecto interessante, veja agora, na sequência do verso 4 em diante, você vai perceber que nesse momento Samuel ouve a voz de Deus. Veja, raramente o Senhor falava, agora Samuel ouve a voz de Deus a partir do verso 4, e ocorre por 3 vezes seguidas. Samuel, Samuel, eis-me aqui. E aí uma mudança na narrativa, porque a narrativa ela produz esse tipo de mudança para não ser repetitiva, não é? Então, às vezes, fala Samuel uma única vez, não é? Uma vez ele fala Senhor, outra vez não fala Senhor. Então, a discussão aqui não é esse detalhe, porque a narrativa vai deixar essa possibilidade. O ponto é, o Senhor falou com Samuel e Samuel não conseguia ouvir. Ele não conseguia discernir. Por 3 vezes foi assim. Por 3 vezes o Senhor falou com ele. E ele foi a Eli dizendo, o que queres? Eis-me aqui. Não lhe chamei. Volta e deita de novo. Então o Senhor falava com ele. Ele não ouvia, ele não entendia. Ia até Eli e dizia, eis-me aqui. Por 3 vezes isso aconteceu.
O verso 7 traz uma informação interessante, diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. É interessante que essa forma de escrever aqui em hebraico, Samuel não conhecia o Senhor. Isso aqui ao pé da letra está escrito isso. Mas você sabe que no capítulo 2, irmãos, no capítulo 2, verso 12, está escrito exatamente a mesma coisa sobre os filhos de Eli. Mas veja o que é que acontece lá. 2,12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. Você sabe o que está escrito? Eles não conheciam o Senhor. Em hebraico, exatamente a mesma coisa. Mas a tradução, ela projeta um outro termo, porque ela tenta buscar o significado do termo aqui. Não é a mesma coisa que Samuel. Samuel não conhecia o Senhor, os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Mas ali, irmãos, eles não conheciam a Deus, eles não ouviam a Deus, Deus não falava naquele lugar. O que é que acontece quando não se ouve a voz de Deus, irmãos? Faz-se o que o coração quer. Você vive segundo os seus próprios pensamentos e não é santo. Porque o nosso coração não é santo naturalmente. Eles eram filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Era tão comum isso que Samuel também não conhecia, nunca ouviu. O texto explica para a gente, no caso de Samuel, no capítulo 3, veja, volte lá no verso 7, diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E veja o detalhe, ainda não conhecia o Senhor. E aí veja a explicação na sequência: e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ele não sabia discernir, ele ouviu, mas não sabia discernir. Ele pensava que era Eli, até que Eli disse, provavelmente, veja, ele entendeu. Veja o que acontece no versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. E aí ele então vai orientá-lo, dizendo: disse Eli a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel obedeceu e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Veja, o narrador deixa claro, o mesmo que falou as 3 primeiras vezes é o mesmo que fala a 4ª vez. 3 vezes é algo interessante na Bíblia. Não é? 3 vezes para descrever a salvação dos gentios. Pedro teve uma visão, ele 3 vezes teve a mesma visão de animais impuros sendo ordenado coma desses animais. Senhor, nunca coloquei nada impuro. E parece que a repetição 3 vezes nesse contexto, como por exemplo é o perdão de pecado de Pedro, quando o Senhor 3 vezes pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Parece que é algo que quebra uma estrutura tão profunda. Deus não falava, não se ouvia a voz dele. Então era preciso isso ser claro. E 3 vezes quebra-se uma estrutura aqui. 3 vezes. Até que então, pela 4ª vez, ele diz: Senhor. Samuel respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Mas tem um detalhe interessante, é que Deus, quando fala com ele, no versículo 10 diz: Samuel, Samuel. Isso traz à tona, irmãos, algo muito interessante. Ora, quando Deus chamou Abraão 2 vezes, em um contexto, Abraão, Abraão,
há essa estrutura muito clara, mas há um personagem no Antigo Testamento que foi exatamente assim. Moisés, quando ele estava lá no deserto e a sarça que ardia e não se consumia, Deus fala por meio daquela sarça, ele fala com Moisés. Então, como é que Moisés responde no capítulo 3, verso 4 do livro de Êxodo? O Senhor diz assim: Moisés, Moisés. Aí ele responde: eis-me aqui. A mesma coisa, um eco da vocação de Moisés. Samuel é o profeta. É claro, irmãos, que Moisés era um profeta, e é muito claro isso nas Escrituras, mas dentro dessa estrutura, da proximidade com a estruturação da monarquia, Samuel é esse profeta que assim vai ser designado. Por exemplo, quando você pega o discurso de Paulo lá em Atos 13, você vai ver Paulo dizendo acerca da maneira como foi revelada essas verdades aos homens. Ele diz, de Samuel em diante, do profeta Samuel em diante, ele coloca Samuel com um papel importantíssimo dentro dessa estrutura revelacional. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Ele ouve, Deus fala e ele ouve o que Deus tem para dizer. Entenda, irmãos, que era raro, não sabia discernir, não se conhecia. Por 3 vezes Deus fala, até o discernimento de Eli, é o Senhor quem está falando contigo. Agora, quando Deus fala e ele reconhece, Samuel reconhece que é Deus, Deus passa então a dizer o que ele quer. Veja a partir do verso 11, disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Ele os não repreendeu. Eu vou cumprir tudo o que eu falei. Ora, irmãos, entre aquilo que foi dito no capítulo 2, verso 27, por meio do profeta que surge, veio um homem de Deus a Eli, no verso 27 do capítulo 2. E esse profeta fala a situação real dos filhos de Eli e da própria casa de Eli. Como Deus escolheu a sua linhagem e como eles transgrediram a lei de Deus. E como eles desrespeitaram o Senhor na sua casa. E o Senhor vai puni-los, como ele disse, para sempre. Para sempre. Um detalhe, irmãos, no versículo 13 e 14, que eu queria avaliar, analisar com vocês um pouquinho esses 2 versos. Porque já lhe disse que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Veja que coisa, ele sempre se refere a Eli como aquele que conhecia a iniquidade que acontecia ali. Mas ele tirava algum benefício daquilo. Ele ganhava alguma coisa daquilo. Ele falava que os seus filhos estavam errados, mas ele se alegrava com o fruto daquilo. E resultado, porque seus filhos se fizeram execráveis. Esse termo aqui é interessante, não é? Existe uma discussão dentro do texto hebraico, que algumas versões, 2 versões vão traduzir assim, porque os seus filhos blasfemaram de Deus. Essa é uma discussão
de manuscritologia, na troca de uma letra ou outra, mas a maioria das versões seguem essa tradução. Mas uma ou duas versões vão dizer, eles blasfemaram de Deus. Eles se tornaram malditos. E ele os não repreendeu. Ora, irmãos, pais, presta bem atenção nisso aqui, irmãos. Se você vê o pecado do seu filho florescer, não faça como Eli fez com seus filhos. Por causa disso, Deus julgou sua casa. Você vê o seu filho contar uma mentira, você acha engraçado? Você vê seu filho sendo desrespeitoso com o pai e a mãe e você acha engraçado? Você vê o seu filho com violência com outras crianças, você acha isso porque ele é homem, ele tá tudo bem? Eli via tudo isso e não os repreendeu. A nossa casa é abençoada pela maneira como nós criamos nossos filhos, mas a nossa casa é julgada também pela maneira como nós criamos nossos filhos. Você não tem tempo para educar os seus filhos, você tem filhos, mas não tem tempo, entrega para a escola o dia inteiro, você acha que está cansado? Irmãos, essa é a sua responsabilidade. E escute mais uma vez a voz de Deus. Seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Mas um segundo aspecto interessante no texto, qual era o pecado? O que eles faziam de execrável aqui no texto? Qual era a grande iniquidade? Se você voltar no capítulo 2, você vai encontrar os crimes dos filhos de Eli. Depois você vai ler com cuidado o verso 13 até o verso 16 do capítulo 2. O que acontecia ali? Acontecia que eles transgrediram a lei de Deus no culto público, no serviço ao Senhor. Ensina o teu filho a respeitar o culto público. Ensina o teu filho a se preparar para o dia do Senhor. Guarda o coração, ajuda. E eles trabalhavam com sacrifício. E sabe o que eles faziam, irmãos? Sabe o que eles faziam aqui? Eles transgrediam o sacrifício, aquilo que era entregue para perdão de pecados. Eles pegavam o cordeiro e pisavam no cordeiro. Verso 14 diz: portanto jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Vocês pisaram no cordeiro. O cordeiro não morreu por vocês. Não há sacrifício para vocês. Isso nos faz lembrar, irmãos, Hebreus capítulo 10. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, sem desmarcar Samuel. Hebreus capítulo 10, verso 26 a 31. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 10, 26 até 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados,
Veja que linguagem, se não é a mesma ali. Já não há sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É anunciado o Evangelho de Cristo domingo após domingo, irmãos, nesse local. E você tem desprezado a cruz de Cristo, na expectativa de você ser salvo por Deus reconhecer a tua bondade em alguma área, para que você seja redimido. Se você despreza a cruz de Cristo, o que está sendo dito aqui, irmãos, não é que Deus vai te matar agora, não é isso, mas sabe o que ele está dizendo? Você está rejeitando o único meio de salvação para a tua alma. Quando você pisa na cruz, quando você desrespeita a obra da redenção, você está jogando fora a única possibilidade de salvação, que é a cruz de Cristo. Então, como você espera ter salvação ou esperança, se o único meio de redenção é o sacrifício do Cordeiro, e você despreza o sacrifício do Cordeiro? Então não há sacrifício. O que vai ser feito? Quantas pessoas têm de morrer para te salvar? Nem que o mundo todo morra, você está perdido sem Cristo. Você pode subir todas as escadas desse mundo de joelho até sangrar e você continuará perdido. Você pode entregar todo o seu dinheiro para uma associação de caridade e você continuará no inferno. Sem Cristo não há esperança para você. Como que você pisa a cruz de Cristo? Como que você rejeita o Evangelho? É o único meio da tua salvação. Ora, irmãos, rejeitado foi Eli e os seus filhos. Acontece que na última sessão, do verso 15 a 21, você vai ter um momento ali em que o profeta revela um coração humilde. Era um jovem, era uma adolescente, uma criança talvez. Ele vai falar com um homem que não enxergava. E o juízo estava ali manifestado, e Deus havia dito que ia destruir a casa dele. E ele não queria falar. E veja no verso 15, ficou Samuel deitado até pela manhã. Que coisa, tudo era escuro. Então nasceu o sol. Tudo era raro, tudo era noite, tudo era pouco. De manhã, Samuel levantou, abriu as portas da casa do Senhor, mas ele temeu relatar a visão a Eli. O profeta de Deus não tem prazer em anunciar a destruição, mas essa é a vontade de Deus, ele vai fazê-lo. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: o que é que o Senhor te falou? Peço que
que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. O verso 15 diz: Samuel temia relatar a visão a Eli. Eli, você tem de fazê-lo. Então Samuel referiu tudo e nada lhe encobriu. Percebe que o narrador não descreve o que foi dito, porque já está dito. Tem momentos na narrativa que ele vai dizer tudo, repetir, porque é de interesse dele alguma reflexão para aquele que está lendo o texto. Aqui não é tão importante, porque já está bem claro aqui o que foi dito. Ele era o profeta de Deus. Ele ouviu Deus falar por meio daquele profeta. E o coração de Eli disse assim: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Sim, é o Senhor. Como Arão, da sua linhagem, que perdeu também 2 filhos no primeiro culto de inauguração do tabernáculo em Levítico 10. Moisés foi encarregado de anunciar a morte dos seus 2 filhos no primeiro dia de culto. O Senhor os matou. Arão diz o texto lá em Levítico 10, Arão ficou em paz. Foi Deus quem o fez. Quantas vezes, irmãos, nós temos uma força muito grande para suportar a pressão e a angústia e o juízo, mas não temos força para fazer o que deve ser feito. Sim, é o Senhor que vai fazer. E o capítulo 4 vai mostrar que os 2 filhos e ele morrerão no mesmo dia. Você não precisa apenas, irmão, saber que foi Deus quem te disciplinou, mas tenha a mesma postura para fazer o que Ele te mandou fazer. Repreende os teus filhos, educa-os no temor do Senhor, ama a lei de Deus, ensina a tua casa a fazer a vontade do Senhor. Então chega o fim. Verso 19, crescia Samuel e o Senhor apareceu. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Nenhuma de suas palavras deixou cair por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Como você imagina, irmãos, como você imagina a possibilidade de você participar ou ser membro de uma igreja onde a voz de Deus não é ouvida, onde o evangelho não é pregado? Como você se arrisca a isso? Como alguém se submete a isso? É só você olhar o que é produzido como fruto de uma igreja onde a palavra não é pregada, onde a família tira as escrituras. Assim como a casa sofre os danos quando a palavra não é instruída na casa, assim como a nossa vida começa a produzir as iniquidades do nosso coração quando a palavra não vai matar a nossa vontade dia após dia, assim também a igreja passa a padecer e você começa a ver surgir tantos erros, práticas de culto estranhas, inserção de coisas antibíblicas, coisas estranhas acontecendo no meio do povo de Deus. O pecado
da liderança, o pecado dos jovens da igreja, uma vida de prostituição, uma vida de satisfação na carne, os casamentos em desarmonia, intriga, inveja, contendas no meio da casa do Senhor. Porque a palavra de Deus não é ouvida. E as pessoas amam ouvir aquilo que venha coçar os seus ouvidos. Eles se apartam da verdade e se apegam aos mitos desse mundo. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, irmãos, na segunda carta de Timóteo 4:5, 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, ele diz assim, eu queria que você ouvisse para nós encerrarmos aqui aquilo que o Senhor propôs para nós, para o seu povo nessa manhã. 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Perceba o verso anterior, irmãos, os dois versos anteriores. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, permanece firme na propagação do Evangelho. Não permita que o púlpito se torne proclamação de fábulas, de engano, de falso evangelho, para o bem da própria igreja. Para o bem da própria igreja. A palavra de Deus é ouvida pela igreja de Deus, e ela produz santidade no meio do povo de Deus. A falsa palavra que não procede de Deus, que não vem de Deus por meio de Cristo Jesus, o cabeça da igreja, essa palavra que não é proclamada, essa palavra falsa que é proclamada, ela produz iniquidade, culto falso, engano no meio da igreja, contendas, impureza no meio da casa do Senhor. Ora, irmãos, nós somos chamados hoje a ouvir a voz de Deus. Não há necessidade de você aguardar num sono Deus te chamar. Antônio, Maria, João, no amanhecer, quando você abrir as janelas da sua casa, abra as Escrituras e escute o que Deus tem para lhe dizer. E escute o que Deus tem para lhe dizer. Quando você se organizar para o dia do Senhor, quando entrar na casa de Deus, que a sua família saiba de uma coisa: hoje nós vamos ouvir Deus falar conosco. Deus fala com a igreja. Apenas diga: eis-me aqui. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Senhor bendito, graças nós te damos pela gloriosa verdade que o Senhor nos submete dia após dia, domingo após domingo, como igreja, em poder ouvir a Tua voz, Senhor Deus, e sermos desafiados a uma vida santa diante do Senhor. Tem piedade da Tua igreja, Senhor. Tem piedade de nós, pregadores da Tua palavra. Dá-nos poder do Teu Espírito para proclamarmos o Teu Evangelho. Para que na nossa casa
na nossa vida, no culto ao Senhor, seja refletido o poder da tua voz, que quando é ouvida, transforma a vida do teu povo. Ó, desvenda os nossos olhos e ouvidos nessa manhã, para vermos e ouvirmos a tua glória na face de Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor Deus.